E os conceitos usados hoje na administração foram surgindo ao longo da história da humanidade, quando o homem sentiu necessidade de contabilizar os seus bens. Para construir as pirâmides no Egito Antigo, por exemplo, foi necessária muita organização. Por volta de 2500 a.C., a pirâmide de Quéops consumiu 2.300 blocos de pedra. Cada uma tinha 2,5 toneladas, 2.500 quilos. Exigiu esforço de trabalho de 100.000 escravos durante mais de 20 anos. Sem planejamento, seria impossível concluir essa tarefa monumental. Mas como é que havia um planejamento dessas grandes construções? Era preciso, então, acompanhar o fluxo de águas dada pelo Rio Nilo. Com mais chuvas, mais produção agrícola, mais tributos e mais recursos para os faraós daquela época. Naquela época, quando existia o escambo, a organização do trabalho era bem diferente da que vemos hoje em dia. Até o século XI, a maioria das pessoas vivia no campo. O conceito de trabalho nessa época estava ligado ao esforço físico e mental para produzir alimento e garantir a sobrevivência. A sobra dessa produção era trocada por outras mercadorias com outros produtores. O que a gente pode entender de escambo é a troca simples de mercadorias por outras mercadorias equivalentes. Aquela velha história, quantos quilos de batata correspondem a uma ou duas vaquinhas. Vai mudar quando os senhores feudais partem para aventuras ou empreitadas militares. Isso vai envolver um custo enorme e assim vai haver então uma mudança na relação do trabalho. Muitos servos simplesmente saem do feudo e vão tentar a sorte nas cidades que surgiam por volta dos anos 1300, 1400. As inovações das técnicas agrícolas favoreceram o aumento da produção, a expansão do comércio e a revitalização das cidades. Com isso, surgiram novas ocupações, como comerciantes, ferreiros, marceneiros, artesãos. No século XIV, a expansão das cidades e a organização do comércio provocou o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. A classe burguesa se associava então aos reis, ao reinado, que eram os governantes da época, e faziam crescer ainda mais o comércio num sentido global. O século XVIII, marcado pelo desenvolvimento das máquinas a vapor, chegou com a primeira revolução industrial na Inglaterra. O artesanato perdeu espaço para a mecanização. Aumentou a procura por operários nas cidades e as famílias migraram em busca de uma ocupação. Nas fábricas, as máquinas reduziram o tempo de produção e transformaram a organização do trabalho. Era um artesão do campo que virava um trabalhador fabril. Então ele ficava dentro de uma fábrica ou dentro de um ambiente produzindo aquilo que ele fazia na sua oficina. Mas havia um grande sofrimento por parte dos operários. Mas isso não era uma preocupação do capitalista industrial. O que ele queria era produção. A segunda revolução industrial aconteceu na segunda metade do século XIX. Foi uma época de grandes invenções que propiciou novos estudos sobre a eficiência ou eficácia da organização do trabalho. Surge também uma melhor aplicação da energia a partir de fontes fósseis, como é o petróleo, a aplicação da energia elétrica. Isso vai movimentar, então, as máquinas que estavam sendo desenvolvidas. Surge também métodos, controles e outras atividades para saber efetivamente o que está acontecendo nas fábricas. Tem o dinheiro certinho. Obrigada. Tchau, obrigado. Eu estou pensando aqui, o que teria levado a esse novo método de organizar o trabalho? Pode-se dizer que Frederick Taylor foi o primeiro pesquisador da atividade industrial. Ele procurou entender a atividade de cada operário, de cada trabalhador, dividindo
nos seus movimentos mais básicos e essenciais. Então havia o princípio de cronometrar tempos e movimentos. A falha essencial desse tipo de estudo é que não considerava o ser humano como tal. Surge também, com todo esse controle, com toda essa organização do trabalho, o início do controle de custo de produção. Isso tudo não se perdeu lá em 1900, 1920. Até hoje, nós usamos os conceitos do Taylorismo. Nos Estados Unidos, Henry Ford inovou ainda mais o processo de produção. Para reduzir os custos de fabricação dos automóveis, Ford ganhou mais tempo levando as peças até os operários e criou um sistema de linha de montagem, onde as ferramentas e a montagem do carro era feita em cima de esteiras. E Henry Ford não simplesmente revolucionou o sistema de produção, mas também o sistema de organização. As peças vêm até ele, ele faz a operação dele e pela esteira vai para frente, o outro trabalhador termina a outra parte. O Ford, ele foi inovador, oferecendo um carro preto para o mercado. Então, eu quero consumir um carro, eu vou consumir desde que seja o Ford T preto. Fazer com que as pessoas consumissem em massa. Por que preto? Porque uma cor é mais fácil de pintar. A linha de montagem era feita num sistema que daria para montar o carro em pouco tempo com alta rentabilidade. A automação transformou mesmo a organização do trabalho. Taiichi Ohno foi um dos criadores do toyotismo, que surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O operário tornava-se responsável por várias funções. Era polivalente. O toyotismo foi uma necessidade. O Japão é muito menor do que os Estados Unidos. O Japão tem muito menos matéria-prima. E o Japão tem um mercado infinitamente menor do que o mercado norte-americano. O Japão é um país destruído pela Segunda Guerra Mundial. E você precisa, portanto, de simplicidade, de muita cooperação e poucos erros. O primeiro pilar é o compromisso. O segundo pilar, qualidade. Qualidade não é individual. Qualidade é coletiva. E o terceiro, a reciprocidade. Então, o toyotismo ele foi um sucesso porque ele exigiu violentamente, e exigiu, ele tirou o sangue da classe operária japonesa, mas ele deu alguma coisa em troca. Os sindicatos, os representantes dos trabalhadores, vão fazer um acordo com as grandes zaibatsu que vale a holding, a grande organização. Nós vamos começar a lhes dar um emprego vitalício ou quase vitalício. Para aquele trabalhador que está desempregado, está com provavelmente a casa destroçada, não tem perspectiva nenhuma de futuro, é uma oferta tentadora. As técnicas de gestão e administração introduzidas por Taylor, Ford e Ohno se espalharam. Passaram a ser a realidade nas indústrias dos setores têxtil, siderúrgico e energético. E também no setor de serviços. Quando você começa a vir, por várias razões, para cidades e ampliar, transformar aquelas cidades em metrópoles, já não dá para eu ter o quê? Ovelha na minha casa, o outro ter uma plantação de centeio de cevada, de trigo na casa dele e ficar trocando. Eu preciso de moeda. E é claro que esse processo vai demandar o quê? Serviços. Os serviços também vêm em função justamente de uma civilização industrializada. Mais do que isso, uma civilização de consumo. Veja só, com toda essa mudança, as empresas acabaram precisando de novas qualificações. É o caso do auxiliar de contabilidade, do almoxarife estoquista e do assistente administrativo. O assistente administrativo faz, entre outras atividades, a triagem de documentos, confere datas, cuida do preenchimento de formulários e planilhas, além de atender fornecedores e clientes. Assistente administrativo é uma tarefa curiosa, porque ela é multifacetada. Então, se a gente pensar em que mercado tem, esse mercado é amplo, muito amplo. Assistente administrativo pode estar presente em todos os segmentos da empresa. Então, vai do recursos humanos, na administração de recursos humanos, à administração de materiais. Rosca BSP no material 304 de meia. Setor industrial, setor hospitalar, setor de serviço. Tudo que a gente imaginar que produz
extrai ou transforma, precisa de assistente administrativo. E assim que vocês fizerem essa cotação para mim, eu entro em contato. Minhas principais atividades são atendimento ao cliente, cadastro de cliente, emissão de boletos bancários, conciliação do banco com o software da empresa, cobrança, controle de materiais e organização de arquivos. Eu tomo conta de todos os pedidos que passam aqui pela empresa, eu verifico se eles estão de acordo com o que o cliente pede. Todo o controle de estoque, de produção, de envio para a oficina, do início desde o fornecedor até o final, onde as peças estão na loja. E aqui eu faço o pagamento de contas em banco, o envio de cartas e outras coisas por correio, reconheço firma em cartório, faço atendimento telefônico, as compras e o controle de material de escritório, higiene e alimentação da planilha de folha de ponto. O regime de contratação é pela CLT, ou seja, tem registro em carteira e garante-se ao trabalhador todos os direitos que ele tem. Conhecer a história, entender o trabalho do assistente administrativo ajuda muito quem tem interesse em trabalhar nessa área. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.